Diz assim a palavra de Deus, de acordo com a versão Almeida, revista e atualizada: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A versão Nova Almeida atualizada traduz esse mesmo texto da seguinte maneira: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Neste mês da música, temos, nesses 2 domingos, domingo passado e hoje, compartilhado com os irmãos mensagens sobre a adoração que agrada a Deus, sobre o culto que agrada ao Senhor nosso Deus. E esse texto aqui fala sobre o culto racional. O culto racional. O culto racional, a palavra racional aqui, no grego é a palavra lógicos, que pertence à razão ou à lógica, é espiritual, que pertence à alma, que concorda com a razão, que segue a razão, que é razoável, que é lógico. Certamente Deus espera receber de cada um de nós um culto racional que alcance as nossas emoções, mas passe também pela nossa mente, pela nossa razão, e nos leve a refletir naquilo que estamos oferecendo a Deus. Nos leve a refletir naquilo que estamos oferecendo a Deus. Nós não podemos fazer do culto um culto. Não podemos cultuar o culto. Não podemos cultuar a forma do culto. Cultuamos a Deus e oferecemos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Paulo faz um apelo veemente. Ele começa o verso 12 dizendo: rogo a vocês, eu peço a vocês, eu convoco vocês a essa reflexão, a uma adoração que realmente agrade o Senhor, agrade o nosso Deus. E certo autor afirmou que este versículo é um dos mais importantes em toda a Bíblia e contém mais verdades em termos teológicos do que talvez qualquer outro versículo das Escrituras. Tendo completado a sua explicação a respeito do pecado, da salvação, da santificação e da soberania de Deus, como procurou fazer nos versículos 9, 10 e 11, os capítulos 9, 10 e 11 da sua carta aos Romanos. Agora Paulo começa o capítulo 12 dizendo: rogo a vocês. Ele apela à razão daqueles crentes, em vista da misericórdia de Deus. Antes do versículo 1 do capítulo 12, Paulo se refere à misericórdia de Deus pelo menos 10 vezes nos capítulos anteriores, porque ele sabe que a única coisa capaz de salvar a raça humana perdida no pecado é a misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é a resposta de Deus aos seres humanos que fazem com que Deus renuncie àquilo que nós, seres humanos, merecemos, que é a punição do nosso pecado, e nos dê aquilo que nós não merecemos, que é o perdão mediante a sua graça. Tendo em vista a misericórdia de Deus, Paulo exorta seus leitores a oferecer seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se Deus nos livrou do julgamento e da condenação eterna por causa da sua misericórdia, qual deveria ser a nossa resposta a Ele?
o que deveríamos fazer por Ele, o que deveríamos oferecer de razoável, de lógico. O que é que seria lógico oferecermos ao Senhor? Seria oferecer gratidão? Seria oferecer devoção? Aqui nós aprendemos que a razão da nossa adoração está nas misericórdias de Deus. Adoramos a Deus porque fomos alcançados pela sua misericórdia e recebemos, mediante a sua graça, o perdão. A misericórdia de Deus tem a ver com o castigo que nós merecemos, mas não recebemos. A graça de Deus é o favor que nós recebemos, apesar de não merecermos. Porque fomos alcançados e salvos pelas misericórdias de Deus. O nosso culto, meus amados, permitam-me aqui, não pode ser um culto de recebimento, mas de oferecimento de algo a Deus. Não participamos do culto para receber alguma coisa de Deus, mas participamos do culto para oferecer algo ao Senhor, como veremos a seguir. Infelizmente, hoje nós vivemos numa cultura de recebimento, em que as pessoas procuram os templos, procuram as igrejas para receber alguma coisa de Deus, quando o culto no Antigo Testamento tão somente se limitava a dar alguma coisa a Deus, a oferecer alguma coisa a Deus. As pessoas iam ao templo para oferecer os seus sacrifícios. E Paulo vai dizer aqui: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Desta forma, nós aprendemos que a adoração que agrada a Deus exige sacrifício. Exige sacrifício. Mas há algo que nós precisamos atentar aqui. Paulo está tentando fazer um contraste aqui entre o sacrifício na antiga aliança e na nova aliança, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o povo levava ao templo animais para serem sacrificados. Esses animais eram sacrificados no altar, eram colocados no altar. Mas como será o sacrifício na nova aliança? Na época do Antigo Testamento, nós encontramos o sacrifício pelo pecado. Hoje não precisamos mais oferecer sacrifício pelo pecado, porque o sacrifício de Jesus na cruz foi e ainda é suficiente para nos perdoar de todos os pecados. Mas certamente Deus espera que venha receber de mim, de você, de cada um de nós, o sacrifício de louvor. Desculpe, irmãos. O sacrifício de louvor, de gratidão, de adoração ao Senhor. Por isso nós podemos afirmar que o culto verdadeiro, o culto realmente espiritual, esse culto racional, é a oferta que nós oferecemos de nós mesmos ao Senhor. É a oferta do nosso corpo a Deus e de tudo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo diariamente. O culto verdadeiro não é simplesmente a oferta de uma liturgia. Adorar realmente é oferecer a Deus a vida a cada dia. E aqui nós precisamos estar atentos com a realidade, com a verdade, de que o culto continua quando saímos por aquelas portas. Ou pelo menos deveria continuar. Deveríamos continuar honrando, deveríamos continuar adorando a Deus, deveríamos continuar glorificando e exaltando o seu nome. A adoração verdadeira não pode se limitar àquela que nós prestamos dentro do templo. A verdadeira adoração é aquela que vê o mundo inteiro como um templo
do Deus vivo e ver cada ato como uma oportunidade de prestar um culto verdadeiro a Deus, o Senhor. Paulo roga aos crentes da igreja de Roma que apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A palavra corpos aqui significa a expressão mais ampla do nosso eu, é a totalidade do nosso ser, é a nossa personalidade por inteiro, e Deus nos quer por inteiro. Ele não quer apenas uma parte de nós no altar, Ele nos quer por inteiro. Ele não deseja simplesmente uma metade da nossa vida, Ele quer de nós o fruto da integridade. Ele nos quer por inteiro. Meus amados, no Antigo Testamento, o povo, então, levava os seus animais para serem sacrificados. Deus foi servido no Antigo Testamento por sacrifícios de propriedades pertencentes aos israelitas. Mas no Novo Testamento, são os nossos próprios corpos, não é o corpo de um cordeiro, não é o corpo de um boi que vai para o altar. É o meu corpo, é a minha vida, é a sua vida, é o seu corpo que precisa ir para o altar. No Novo Testamento, nós somos o sacrifício. Paulo não diz aqui, nesse texto, aos crentes para fazerem um sacrifício, mas para serem um sacrifício a Deus. Ele não diz ao crente para fazer um sacrifício, mas ele diz que ele deve ser um sacrifício a Deus. A misericórdia de Deus resultou em sermos comprados no mercado de escravos e adotados na família de Deus. Portanto, os nossos corpos devem se tornar sacrifícios vivos, enquanto adoramos aquele que nos redimiu pela sua misericórdia. Deus não está pedindo ao crente que dedique, guarde essa expressão, irmãos, neste texto aqui, Deus não está pedindo ao crente que dedique seus dons, suas habilidades, o seu dinheiro, o seu tempo, as suas ideias, a sua criatividade ou qualquer outra coisa assim. Ele está pedindo ao crente que se sacrifique a si mesmo. E Oswald Chambers diz que nós temos a ideia de que podemos dedicar nossos dons a Deus. No entanto, você não pode dedicar aquilo que não é seu. Você não pode dedicar aquilo que não é seu. As suas habilidades, seus dons, seu dinheiro, seu tempo, suas ideias, sua criatividade não pertencem a você, pertencem a Ele. Não, pastor, eu tenho minhas propriedades, eu tenho minha conta bancária. Salmo 24 começa dizendo que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é dele. Nós não podemos dar a Ele nada que antes não tenhamos recebido dele. Tudo é dele. Na verdade, só há uma coisa que você pode dedicar a Deus: o seu direito a si mesmo. Se você der a Deus o seu direito sobre si mesmo, Ele fará que você seja bem-sucedido na sua adoração. Quando nós colocamos o nosso corpo no altar, pela fé, quando nós nos sacrificamos, o que Deus está pedindo aqui é um sacrifício. Não existe adoração sem sacrifício. No Antigo Testamento não havia, no Novo também não há.
Qualquer adoração que não envolva sacrifício não é adoração verdadeira, não é a adoração que agrade a Deus. Não existe adoração sem sacrifício. Sem colocarmos a nossa vida no altar do Senhor. E nesse sentido vale a pena lembrar de um mártir cristão que morreu no ano 306 depois de Cristo, quando ele disse ao seu algoz: não conheço os teus deuses, mas o meu Deus é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, bata, rasgue, queime-me. E se minhas palavras o ofenderem, pode cortar a minha língua. Cada parte do meu corpo está pronta para ser oferecida a Deus em sacrifício. Deus está pedindo, por meio do apóstolo Paulo, que o corpo de cada crente seja oferecido diariamente como um sacrifício em adoração, e se necessário até a morte. Os nossos corpos precisam ser oferecidos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, porque para Deus não existem substitutos. No Antigo Testamento, animais mortos iam até o altar, eram colocados lá no altar. Deus não quer sacrifícios mortos, Ele quer sacrifícios vivos. A minha vida e a sua vida precisam ir para o altar. Deus quer a nossa vida no altar. Um sacrifício vivo, santo, porque Deus nos chama a sermos participantes da sua santidade. E justamente ligado a essa palavra santo está a palavra agradável. Vivo, santo e agradável a Deus. Agradável porque para ser aceito o sacrifício precisa agradá-lo. Não era qualquer sacrifício que Deus aceitava. Não era qualquer animal que poderia ir para o altar. Deus havia prescrito na sua lei, se você ler o livro de Levítico, você verá quantas prescrições, quantos cuidados. O animal não poderia ser cego, manco, coxo, não poderia ser aleijado, deveria ser o melhor do rebanho. O melhor para ser agradável a Deus. O sacrifício a ser oferecido a Deus precisa ser o melhor que nós individualmente podemos oferecer a Deus. Em Malaquias, capítulo 1, Deus exorta o povo através do profeta, dizendo que Ele não tinha prazer nos sacrifícios que estavam sendo levados ao templo. Eu não tenho prazer nesses sacrifícios, porque vocês estão trazendo a mim animais coxos, aleijados, o pior do seu rebanho vocês estão me oferecendo. Ofereçam ao governador, veja se vocês têm coragem de oferecer um animal assim. Está lá em Malaquias capítulo 1. Então a pergunta que não quer calar para mim, para você, é: aquilo que nós estamos oferecendo a Deus está de fato agradando a Ele? O culto que nós estamos oferecendo a Deus está de fato agradando a Ele? E se é a nossa vida que está indo para o altar, a nossa vida está agradando a Ele? A nossa forma de viver, os nossos relacionamentos, a nossa forma de lidar com as pessoas, o uso da nossa língua está agradando a Ele? Não temos que oferecer a Deus o nosso corpo. A nossa língua faz parte do nosso corpo, os nossos olhos fazem parte do nosso corpo, os nossos ouvidos fazem parte do nosso corpo, as nossas mãos, aquilo que nós fazemos com as nossas mãos, tudo precisa agradar a Deus. Esse é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas se a adoração que agrada a Deus requer sacrifício, ela exige também transformação. Voltem comigo a Romanos capítulo 12, verso 2. Paulo vai dizer: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme
pela renovação da mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Adorar a Deus dessa forma é adorar a Deus como um estilo de vida. E isso exige de cada um de nós uma mudança radical. Não podemos nos adaptar ao mundo, mas precisamos ser transformados. Para adorar a Deus, precisamos experimentar essa transformação, essa mudança que vem de dentro para fora, que alcança o nosso coração, e depois, então, é expressa em toda a nossa personalidade. Essa mudança faz com que o ser humano não viva mais uma vida centrada em si mesmo, mas uma vida que gira em torno de Cristo, em torno de Jesus. Paulo diz: não vos conformeis. Não se conformar é não tomar a forma do mundo. Não tomar a forma do mundo. Phillips traduziu esse texto de uma forma muito interessante, dizendo: não deixe o mundo espremer você no seu molde. Não deixe o mundo espremer você no seu molde. O mundo tem o seu molde. O mundo tem o seu jeito. Mas Deus tem o jeito dele. E o jeito dele é Jesus. O molde do crente é Jesus. Nós somos transformados para caber no molde de Deus, que é Jesus. Deus muitas vezes, sim, não o mundo. Deus vai nos espremer, e muitas vezes através de experiências dolorosas e difíceis, para que nós possamos caber no molde, na forma que Ele tem para nós, que é Jesus. Jesus é o padrão. Nós vamos ser transformados de glória em glória, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, até nos tornarmos a imagem do seu Filho. Essa transformação, essa operação que Deus faz no nosso caráter, que Deus faz dentro de nós, é para que nós entremos no molde de Deus. E o molde de Deus se chama Jesus Cristo. Ele veio ao mundo e foi um ser humano perfeito. Deus, através do seu Filho, estava dizendo: é assim que vocês devem viver. E Deus está trabalhando, transformando a nossa vida, com o simples propósito de que nós sejamos parecidos com o seu Filho. Nós nos tornemos semelhantes a Jesus. Não podemos tomar a forma deste mundo, ou deste século, ou desta era, como seria provavelmente melhor traduzido. Mas precisamos fazer diferença vivendo como Jesus viveu, tornando-nos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Essa transformação começa na nossa mente, no nosso coração, porque o Evangelho é o Evangelho da mente e do coração. Se não atingir a nossa mente, não haverá mudança alguma. Haverá uma maquiagem externa, mas não haverá mudança na essência do nosso ser. Não haverá mudança. Por isso o crente não deve se conformar com o mundo, mas sim estar disposto a fazer diferença no mundo com o seu modo de viver semelhante ao de Jesus. Agora, se o nosso encontro com Jesus não foi capaz de produzir mudanças de fato aqui dentro de nós, no nosso jeito de ser, no nosso temperamento, nas nossas palavras, nós precisamos reavaliar o nosso encontro com Cristo. Porque o nosso maior desafio é o desafio de nos tornarmos parecidos com Jesus. É desta forma que faremos diferença no mundo. E quando pensamos em fazer diferença,
Eu me lembro do nosso querido pastor Irlande Pereira de Azevedo, que disse certa vez que nós escolhemos para a nossa identificação as coisas mais fáceis. Por exemplo, o que é mais fácil? Pregar um sermão ou deixar de lado a vaidade? É muito mais fácil pregar um sermão. O que é mais fácil? Cantar no coro ou deixar de lado o orgulho? É muito mais fácil cantar no coro. Essa diferença precisa atingir especialmente o nosso caráter. Muitas vezes nós não permitimos a operação profunda de Deus em nós e nos contentamos com um relacionamento superficial. Permitimos que Deus toque apenas na nossa superfície, não de forma profunda no nosso caráter, no nosso coração. Deus deseja que sejamos transformados para que possamos adorá-lo do jeito que Ele merece e do jeito que lhe agrada. Mas a adoração que agrada a Deus envolve também um compromisso com a vontade de Deus. Somos transformados para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, porque ela é a melhor. Os planos de Deus sempre serão melhores do que os nossos. Sempre serão melhores do que os nossos. E eu confesso a vocês que já há muito tempo eu parei de fazer planos. O que eu fazia, Deus vinha e me surpreendia com coisas que jamais poderia imaginar, muito melhores. Deixe Deus escrever os seus planos. Pegue uma folha em branco e assine o seu nome embaixo e diga a Deus: Deus, pode escrever o que o Senhor quiser aqui, que eu vou fazer. A vontade de Deus é boa, porque ela é a melhor. Ela é agradável, porque agrada a Deus e nos dá realização pessoal também. E a vontade de Deus é perfeita, porque nela não existe margem de erro. Não existe margem de erro. E Ele deseja que a nossa adoração esteja centrada na sua vontade e no nosso compromisso em cumpri-la. A vontade de Deus é tudo aquilo que importa, como disse Martin Luther King Jr., tão eloquentemente. Como qualquer outra pessoa, gostaria de ter uma vida longa. A longevidade tem o seu lugar, mas não estou preocupado com isso agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus. Eu só quero fazer a vontade de Deus. E Paulo disse que nós precisamos experimentar, testar, provar a vontade de Deus. Se você estiver disposto a fazer a vontade de Deus acima da sua, a renunciar à sua própria vontade em detrimento da vontade de Deus, você vai comprovar o quanto a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A adoração que agrada a Deus exige sacrifício. Não existe adoração sem sacrifício. Não existia adoração sem sacrifício no Antigo Testamento e nem existe adoração sem sacrifício no Novo Testamento, na Nova Aliança. A adoração exige transformação. A obra de transformação que Deus começou na sua vida, ela está andando ou está emperrada? O processo de transformação está parado ou está andando? E essa adoração exige o compromisso
de fazermos e vivermos tão somente segundo a vontade e o propósito de Deus para nós. De outra forma, nossa adoração será vã, vazia de sentido, vazia de propósito e de significado.